é que o Celso Furtado, além de ter uma vasta produção intelectual, né, ao longo de sua vida, de ser uma pessoa muito influente no campo das ideias sobre o Brasil, ele também foi um dos pilares intelectuais formativos da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, fundada em 1949, um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial e na esteira da fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Só isso já mostra um pouquinho da importância do Celso Furtado já antes de escrever Formação Econômica do Brasil, que na verdade é um livro que foi publicado em sua primeira edição em 1959. Mas ele é uma espécie de desdobramento de um conjunto de estudos que Celso Furtado já vinha fazendo desde do final da sua juventude, lá na segunda metade dos anos 1940, né, primeira metade dos anos 50, quando ele começa a investir nessa carreira intelectual. Formação econômica do Brasil, então, se a gente observar do ponto de vista da biografia intelectual do Celso Furtado, ele pode representar um livro que caracteriza o fim de uma primeira fase de pensamento do Celso Furtado, junto com outros livros como Desenvolvimento e Subdesenvolvimento e Formação Econômica da América Latina. Mas eu acho que junto com Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, Formação Econômica do Brasil representaria o que a gente chama de fim de uma primeira juventude intelectual do Celso Furtado, o que também já mostra o poder e a força das suas ideias, né? Porque a proposta do livro é a de exatamente apresentar o desenvolvimento da economia brasileira em uma perspectiva histórica. Reparem que eu não estou falando em uma história econômica. Não estamos falando aqui que o livro de Celso Furtado é a melhor história econômica que você vai encontrar sobre o Brasil em sua época. Não. Nós temos um exercício de aplicação de elementos contemporâneos da teoria econômica a problemas brasileiros. Mas aí você pode me perguntar, puxa vida, mas isso não é de certa forma você fazer um exercício de história econômica? Pode ser. Mas não se limita a isso. Até porque, quando o Celso Furtado lança a Formação Econômica do Brasil, já existiam livros de história econômica do Brasil. Pelo menos dois a gente pode citar de cabeça aqui, que são a História Econômica do Brasil, que, título original, né, do Roberto Simonsen, que ia até o final da época colonial, né, ia até o período joanino, e a História Econômica do Brasil do Caio Prado Júnior, né, um livro de 1945. Quem é mais
do ramo vai com certeza se lembrar de evolução econômica do Brasil, do Normando, né? Vai se lembrar da política monetária do Brasil, do João Pandiá Calógeras, né? São anteriores até a essas duas obras que eu citei anteriormente. Então, o que Celso Furtado oferece de diferente em formação econômica do Brasil, em um primeiro momento, em uma primeira leitura mais superficial, é a aplicação de elementos da teoria econômica do mainstream de sua época, né? Ou seja, elementos de keynesianismo, elementos da visão de ciclos econômicos do Schumpeter, né? Aspectos da teoria do desenvolvimento econômico de sua época, que estavam em discussão lá nos anos 50, ao mesmo tempo em que você vai encontrar elementos de discussão da política econômica. Vamos dizer, ao trabalhar com uma visão retrospectiva de problemas econômicos do Brasil, Celso Furtado está remontando a política econômica que, na visão dele, conduziria o Brasil à superação de uma condição subdesenvolvida. E para isso a gente precisa fazer uma ressalva muito importante sobre o que era entendido por desenvolvimento lá nos anos 50, né? Que é uma visão, vamos dizer assim, né, bastante europocêntrica de desenvolvimento. É uma visão bastante industrialista, né? Mas que incorpora elementos que são bastante interessantes a quem busca fugir um pouco desse circuito.